Na Secretaria Nacional de Direitos, coordenador do Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. O Dr. Fabiano Lima vai nos trazer informações a respeito daquele assunto que a doutora Silvana, na reunião extraordinária de Canela, trouxe ao colegiado, que é a possibilidade de firmarmos um convênio, os ouvidores firmarem um convênio com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos para assumirmos o recebimento das denúncias do Disque 100 afora a infância e juventude. Que a infância e juventude, os CAOPs da infância já estão recebendo, já foi assinado um termo de compromisso com todos os PGJs, né, para que os CAOPs da infância assumissem esse recebimento e, muito importante, o feedback. Isso que a Secretaria Nacional quer, eles precisam de alguém que faça isso, que receba, porque nós recebemos, lá no Rio Grande do Sul, nós recebemos as informações, vem da Secretaria para a ouvidoria, e a ouvidoria encaminha para as promotorias, mas fica só nisso, só no encaminhamento. Então, a Secretaria Nacional gostaria que as ouvidorias recebessem, encaminhassem e monitorassem todo o andamento da reclamação. E depois dessem o feedback, exatamente. Porque eles precisam exatamente disso, eles precisam monitorar e, com o feedback, ter os dados, depois o doutor Fabiano vai nos explicar, ter os dados suficientes para mostrar a presteza do serviço, a eficiência do serviço. Bom, então, de imediato, eu passo a palavra ao doutor Fabiano Lima, para que faça a exposição dos motivos da possibilidade de nós firmarmos esse convênio. Eu já expliquei ao doutor Fabiano que hoje ele vai fazer a exposição, os ouvidores vão ouvir, ele vai ser questionado, né, vai nos dar as explicações, não vamos resolver nada hoje, né, vamos pensar então no assunto, né, e certamente na reunião do Rio de Janeiro já talvez tenhamos uma definição a respeito desse assunto. Doutor Fabiano, com a palavra, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Sou Fabiano Lima, sou advogado e atualmente estou coordenador da área de encaminhamentos do Disque Direitos Humanos, Disque 100. A coordenação geral é composta por 3 pessoas, né? Sou uma delas, e nós temos o coordenador geral, que é o Pedro Ferreira, e um coordenador de monitoramento, que é o Sidney. Bem, como o doutor Varela falou, eu vou fazer uma exposição inicial acerca da concepção do serviço do Disque 100, a título de conhecimento. Vou mostrar alguns dados nacionais atuais desse primeiro semestre aí de 2012, certo? Fazer também uma explanação, exemplificar, na verdade, alguns fluxos que nós seguimos lá no Disque 100, para encaminhamento de denúncias. E, em seguida, falar um pouco sobre o termo que foi firmado recentemente com a infância e adolescência, certo? Com os CAOPs da infância e adolescência dos MPs estaduais, por intermédio dos procuradores gerais de justiça de cada estado, né? E aí, enfim, apresentando essa concepção desse termo, verificar qual seria a opinião dos senhores para avançarmos também junto às ouvidorias dos MPs no que diz respeito às demais temáticas tratadas pelo DISC, ok? Eu vou controlar aqui os dois, porque está um pouco longe, eu não estou enxergando bem, então vamos lá. Bem, o Disque 100, ele é um serviço que existe desde 99. De 99 a 2003, ele atendia pelo 0800 99 0500. A partir de 2003, ele passou a ser um serviço tridígito, né? O número 100 foi disponibilizado pela Anatel e o Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes passou a atender a população através do número 100. Nesse período de 99 a 2010, o serviço só atendia demandas de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. A partir de 6 de dezembro de 2010, ele incorporou os demais módulos, né, que nós chamamos de módulos, que são outras temáticas de direitos humanos, que atendemos hoje. Então, já ali em dezembro de 2010, além de crianças e adolescentes, o Disque 100 passou a atender violações contra idosos, pessoas com deficiência, população LGBT, população em situação de rua,
e outros grupos sociais vulneráveis. Dentro desse outros grupos sociais está a população carcerária, também que sofre muita violação, né, no interior dos presídios. Próximo, por favor. Ok. O Disque 100, antes de 2010, né, nesse período que eu mencionei, ele era coordenado por uma área temática da SDH, que era a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com a edição desse decreto 7.256 de 2010, que estabelece sobre a estrutura regimental da SDH, passou a ser competência da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos coordenar esse serviço. Então, saiu da SNPDCA e passou para a Ouvidoria Nacional. E, a partir daí, a Ouvidoria passou a coordenar e executar o serviço em nível nacional. Próximo, por favor. Bem, como eu mencionei, esses são os grupos sociais vulneráveis que atendemos lá no DISC. São as denúncias mais recorrentes, são desses grupos. Não significa que isso não é um rol taxativo. Para além desses que eu mencionei, nós também atendemos demandas de comunidades tradicionais, como quilombolas, certo? Intolerância religiosa também chega até nós. Denúncias de racismo também chega, né? Nós temos um fluxo específico aí com a CEPIR, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, certo? E entre outros, povos indígenas também atendidos lá por nós, quando há algum tipo de violação em virtude de conflitos de terras indígenas, demarcações. Próximo, por favor. E para atender esse público, né, enfim, e todas as demandas que chegam do Brasil, para se ter uma ideia, o DISC ele já atendeu 98% dos municípios brasileiros, né, dos 5.565, então 98% desse número já acionou o DISC 100 alguma vez. E para atender toda essa demanda diária, nós contamos com essa equipe, que eu coloquei no slide. Nós temos 260 pessoas que fazem um atendimento receptivo, né? São os teleatendentes que atendem o cidadão em um primeiro momento. É feito o acolhimento daquele cidadão, certo? É um serviço totalmente diferenciado. Nós não comparamos ele com um serviço de telemarketing comum, mas sim um serviço de teleatendimento humanizado. Então, essas pessoas atendem o cidadão, acolhe, ouve o seu relato, e se naquele relato for constatado que há alguma violação de direitos humanos, é feito o registro dessa violação, tratada a informação e encaminhada para os órgãos competentes nos estados e municípios. Temos também 72 teleatendentes especialistas, né? Eu vou fazer uma diferença, vou explicar para vocês o que significa. Esses 260 teleatendentes generalistas, eles atendem diretamente o cidadão. Qualquer ligação que entra através do 100, eles vão atender. Mas há casos que demandam atendimentos especiais. Por exemplo, há casos em que o próprio agressor liga para falar que cometeu a violação. Ou a própria vítima liga, em extremo sofrimento, chorando, informando que acabou de sofrer aquela violação. Então, esses especialistas, que têm um perfil profissional diferenciado, vão atender esse tipo de demanda. Há também aqueles usuários recorrentes que possuem algum tipo de distúrbio de ordem psicológica, que em um único dia podem ligar para o serviço 300 vezes. Em um mês pode ligar 7.000 vezes do mesmo número. Então, esse público é direcionado para os especialistas, que são psicólogos, pedagogos, né, são pessoas com perfil diferenciado que vão fazer esse atendimento. E para auxiliar, apoiar essa equipe no atendimento, nós temos aí 29 supervisores, 23 monitores de qualidade, que faz o acompanhamento aí das ligações diariamente, em tempo real, monitorando cada atendimento, a fim de qualificar cada vez mais o atendimento, emitindo seus feedbacks para os teleatendentes. Essa é a fase do registro. Após o registro da denúncia pelo teleatendente, entra em ação a equipe de tratamento da informação, que nós contamos aí com 59 analistas que fazem a revisão do texto digitado ali pelo teleatendente. É feita a análise do contexto da violação e, com base em alguns critérios já pré-estabelecidos, eles determinam qual parceiro da rede, seja um serviço socioassistencial, segurança pública, um conselho tutelar, o próprio Ministério Público,
a partir daí é determinado o encaminhamento para qual desses parceiros vai receber a demanda e vai atender de forma mais efetiva, né, aquela demanda apresentada. 6 supervisores também, de apoio ao tratamento. E toda essa equipe ela é distribuída em 24 horas, 7 dias por semana. Então, diz que ele não para, né? Enfim, nós temos um quantitativo concentrado no período, né, no horário com fluxo maior de ligações, que é o horário entre 8 e 22 horas. E, após as 22 horas até 6 da manhã, tem uma equipe reduzida, mas sempre 24 horas, todos os dias. E temos também um apoio a toda a operação, composta de 5 coordenadores temáticos que estão lá dentro do DISC, 5 pessoas que cuidam do processo de educação continuada, né? Essas pessoas capacitam inicialmente quem entra no DISC e promove processos continuados de educação, né? Sempre atualizando em termos de legislação, procedimentos, técnicas de atendimento. Isso é feito periodicamente. Temos 3 psicólogos para o apoio psicológico aos colaboradores. Todos os colaboradores, semanalmente, têm 1 hora de apoio psicológico, né? É necessário. São pessoas que lidam com tragédias diariamente, e isso acaba comprometendo até a vida pessoal da pessoa, então é necessário esse apoio psicológico. E também 2 pessoas que cuidam da elaboração de relatórios e estatísticas, né, que a gente fornece para quem solicita esses dados. Essa é uma arte do Disque 100. Eu até peço desculpas, doutor Varela, eu ia trazer alguns materiais, mas acabei esquecendo em Brasília, mas, enfim, a gente pode mandar depois para o correio para ser distribuído nas promotorias, nas ouvidorias. Essa é uma arte que aí representa, pelas essas figuras aí, os públicos que são atendidos pelo Disque 100. Vocês podem observar aí a idosa, o cadeirante, a criança, o morador de rua. Bom, aqui nessa parte eu trago alguns dados estatísticos. Esses dados eles foram extraídos no primeiro semestre agora de 2012. E nesse slide ele está pequeno, não dá para enxergar mesmo, está um pouco longe da minha projeção, mas eu registrei aqui, eu quantifiquei o número de denúncias registradas e embaixo o percentual, né, em relação a esse total que vocês observam. No primeiro semestre foram registradas 71.584 denúncias no Disque 100. Isso de todas as temáticas. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro. Segundo, São Paulo. E terceiro, Bahia. Né? Isso não significa que nesses lugares há mais violação de direitos humanos. Mas foram os estados que mais denunciaram. Né? E a região norte ali ocupa as 3 últimas posições. Acre, Amapá e Roraima, que é o último colocado, com 87 denúncias, representando aí 0,1% desse total de denúncias registradas no primeiro semestre. Aqui eu fiz uma tabela, enfim, que demonstra módulo a módulo a quantidade de registros. Esse percentual é alto em virtude das demandas relativas à criança e adolescente, sempre ocupando aí um patamar de 80%. Da demanda total que entra no DISC. E, em segundo, nós temos violações contra a pessoa idosa, que corresponde aí a algo em torno de 12%, 12,5%. Eu também fiz aí uma explanação sobre os tipos de violação mais recorrente. Daquelas 71.084 denúncias registradas, 66,1% delas aparecer a categoria de negligência, categoria de violação de negligência. Em segundo lugar, com 51%, violência psicológica. E em terceiro, violência física, com 40,5%. Então, essas 3 são o tipo de violação mais recorrente no DISC, né, nesses últimos dias, e não tem sido diferente, não. Dados de 1 ano atrás, 2 anos atrás, demonstram esse mesmo tipo de violação que é recorrente. Né? Em sua maioria, negligência, principalmente contra criança e adolescente e contra pessoa idosa. E aqui eu tenho dados de encaminhamentos. Aqui eu fiz um comparativo do número de encaminhamentos realizados e o número de respostas, né, feitas ao DISC.
daquelas 71.584, nós realizamos 187.523 encaminhamentos. Desse total, apenas 13.810 retornaram para o serviço. Então, isso equivale a um percentual de 7% de respostas, um percentual muito baixo. Eu não individualizei aqui por instituição, certo? Mas eu já esclareço que o Ministério Público é o parceiro da rede que mais responde para o DISC, certo? Então, assim, eu destaco o Ministério Público da Bahia, o Ministério Público de Minas Gerais, que tem dado esse feedback para a Secretaria de Direitos Humanos. Mas, assim, nós giramos em torno desse patamar. 7% é um percentual muito baixo, né? E que já discuti aqui previamente conversava previamente aqui com o doutor Varela. Esse percentual precisa ser maior para que tenhamos dados mais qualificados, né? Porque o simples fato de registrar e encaminhar, ser um mero repassador de demandas, isso, enfim, não traduz qualidade no serviço, né? Eficiência no serviço. Também não significa que esse percentual baixo, a rede não está trabalhando, a rede não está fazendo nada, apenas não está respondendo, mas pode estar tomando as devidas providências quando recebe a demanda lá na sua localidade. E eu trouxe para exemplificar alguns fluxos que nós praticamos no DISC, fluxos de encaminhamentos. Eu procurei, nesse exemplo, falar um pouco sobre pessoa idosa e pessoa com deficiência. Então, eu coloquei aqui situações de violência psicológica e negligência. Nós seguimos esse fluxo, que, preferencialmente, nós vamos acionar a assistência social para um atendimento emergencial, certo? Isso aqui é um exemplo, não significa que nós vamos seguir sempre esse fluxo, porque a denúncia pode versar sobre essa categoria de violação, porém, essa violação pode ser provocada por uma autoridade política do município. Então, já compromete. Eu não posso acionar a Secretaria Municipal de Assistência Social porque vai comprometer. E eu já vou ter que acionar o Ministério Público, né, na ocasião, isso de forma primária para que as providências sejam adotadas. Mas o fluxo original é esse. Assistência social, havendo aí ocorrência de algum crime, eu vou acionar a Segurança Pública também, e o Ministério Público de forma alternativa, certo? E embaixo vocês observam que eu coloquei para conhecimento e acompanhamento os conselhos estaduais dos direitos do idoso e as coordenadorias da pessoa com deficiência. Esses órgãos, mediante uma pactuação que nós tivemos em 2009, eles acompanham essas denúncias, né? Não são acionados para providências imediatas, mas sim para acompanhar e para monitorar a ação da rede no município. A violência física, até meio parecido com o slide anterior, mas a prioridade nesse caso é segurança pública. Então, se versou sobre violência física e não há qualquer comprometimento da denúncia como um todo, a segurança pública vai ser o parceiro prioritário, sem prejuízo dos demais que eu coloquei no slide. Uma categoria de violação que é muito recorrente no módulo idoso é abuso econômico e financeiro, né? Por vezes, nós nos deparamos lá com filhos e netos que se apropriam do cartão do benefício e o idoso fica numa situação totalmente, né, lastimável. Então, se trata de crime, a segurança pública é acionada nesse caso, e se aquele idoso estiver numa situação muito complicada, nós vamos acionar também a assistência social para um atendimento, né, para o resgate mesmo da dignidade daquela pessoa. Então, esse é o fluxo seguido. E também tem uma novidade nesse slide, que é a Defensoria Pública, né? Porque muitas dessas pessoas que se apropriam do cartão, o próprio parente, filho ou neto, eles têm uma procuração, né, do próprio idoso que permitiu que ele fosse sacar o benefício dele todo mês no banco. Então, a gente aciona a Defensoria Pública, para a Defensoria Pública ajuizar a ação competente para reverter essa situação. Então, entra no fluxo e é essencial. Como também o Ministério Público está dentro desse fluxo. E aqui também nós temos denúncias contra as ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos, que, enfim, acontece muita violação dentro dessas instituições. O Ministério Público sempre é acionado nesses casos e o Conselho Estadual também, prioritariamente, certo? E havendo a necessidade de algum atendimento socioassistencial ou a atuação da polícia,
nós também vamos acioná-los de forma alternativa. Mas o fluxo principal nesses casos a ser seguido é para o Ministério Público. Tá certo? Bem, é isso. É a explanação bem rápida sobre essa concepção do serviço. Certo? E eu quero falar agora sobre a experiência recente que nós tivemos com os Centros de Apoio da Infância e Juventude, em termos de compromisso, enfim, de cooperação técnica entre esses centros de apoio e a Secretaria de Direitos Humanos. Bem, não sei se é de conhecimento de todos, mas foi assinado entre a SDH, por intermédio do CNPG, com todos os procuradores gerais de justiça, um termo de compromisso que estabelece que os centros de apoio da infância irão acessar um sistema informatizado Disque 100 e fazer todo o tratamento da demanda direcionada a eles, ao Ministério Público nessa área, através desse sistema. Então, a denúncia é registrada no Disque 100. Antes, ela era registrada no Disque 100 e encaminhada pelos meios convencionais, e-mail ou fax, ou ofício, né? via postal. Hoje não. Hoje ela é registrada no Disque 100, é encaminhada via sistema. Todo o CAOP, enfim, da infância dos MPs estaduais tem acesso a esse sistema. Nós convocamos dois representantes de cada centro de apoio até Brasília. Foram lá, receberam o treinamento promovido por nós da SDH, tiveram lá toda a assistência, enfim, suas passagens, hospedagem, e o treinamento foi ministrado por nós lá. Então, eles saíram de lá aptos a operar o sistema, e, em contrapartida, foi feito esse termo de compromisso técnico, que eles comprometem a fazer o acesso e também a monitorar a rede. Não monitorar a denúncia, porque monitorar a denúncia é muito difícil. Você imagina monitorar 71 mil denúncias, e caso a caso, e sem contar que dessas 71 mil, milhares aí são denúncias improcedentes. Não é o caso. É um monitoramento totalmente inefetivo. Mas sim monitorar a rede, monitorar se o Conselho, se o CREAS, se, enfim, o próprio promotor de justiça da comarca do interior está atuando. Então, essa é a contrapartida, né, desse monitor, por parte dos centros de apoio, e remetendo sempre os relatórios com esses dados mais qualificados para a SDH. Bem, então foi realizado esse treinamento, 2 representantes foram até Brasília, enfim, de cada CAOP, receberam o treinamento e têm acesso. A denúncia registrada é encaminhada para eles via sistema. O sistema é muito simples. É uma espécie de caixa de e-mail. Se vocês visualizarem aquela caixa de e-mail do Outlook, é a mesma coisa. A denúncia é registrada e é encaminhada lá para, por exemplo, o CAOP do Rio de Janeiro. O CAOP do Rio de Janeiro tem sua senha, que é o CPF do servidor, e uma senha. Ele vai acessar, e quando ele abrir, ele vai ver que naquela caixa de entrada lá tem, por exemplo, vamos supor, hoje chegaram 20 denúncias. Ele vai abrir e vai direcionar para as promotorias do interior, né? Tem denúncias que é do próprio Rio de Janeiro e tem denúncias que é da região metropolitana, do próprio interior do estado. E ele vai fazer o direcionamento via sistema. Então, tem mais fluxo, né, convencional com os CAOPs. É uma experiência assim, exitosa, é uma parceria exitosa. Ela já existia, foi renovada esse ano. Então, a proposta era expandir essa mesma parceria entre as ouvidorias dos MPs, para atender as demandas referentes à pessoa idosa, à pessoa com deficiência, à população LGBT, tá certo? E, enfim, os demais grupos que são atendidos lá pelo Disque 100. Então, a proposta nossa era fazer com que esse, enfim, termo, ou então a possibilidade da confecção desse termo fosse discutida entre os senhores ouvidores, enfim, e todo o apoio logístico, enfim, apoio de treinamento seria dado pela SDH. Enfim, nos mesmos moldes que foi feito para os centros de apoio, com convocação dos representantes das ouvidorias para Brasília, com a administração do treinamento, com o fornecimento da ferramenta tecnológica para acessar, certo? E, quem sabe, até mesmo a integração de sistemas. Há uma conversa
com o Ministério Público do Rio de Janeiro para integração. Eu estive há 2 semanas atrás em Recife, e também há uma possibilidade de integrar o nosso sistema com o sistema Arquimedes, que é um sistema que contempla aí 11 ministérios públicos, né? Há uma discussão iniciada nesse sentido. E, enfim, era essa possibilidade que a gente trouxe para expor para os senhores. Tá certo? Muito obrigado, doutor Fabiano Lima, por enquanto. E vamos colocar, então, a palavra à disposição dos colegas para as manifestações, questionamentos necessários. Pela ordem, doutor Carlos, depois doutora Rosinete, doutor Gevaldo. Mais alguém se habilita, por enquanto? Doutor Gilson. Doutor Jean Filipe, talvez até deve ser o primeiro, porque já tem lá no Rio de Janeiro, mas, em todo caso, está na ordem. Doutor Carlos do Acre. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o doutor Fabiano e agradecer por ter vindo aqui ao nosso conselho, por fazer essa proposta de parceria entre o SENOP e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Bem, além de ser membro deste conselho, ser ouvidor do Ministério Público do Estado do Acre, eu também sou coordenador de defesa da infância e da juventude, que equivale nos outros estados aos CAOPIGES, Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. Este pacto que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos teve com a COPEIGE, que é a Comissão Permanente da Infância e da Juventude, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é um grupo que pertence ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, é um pacto, salvo engano, desde 2008, 2009. 2009. Anteriormente, estas denúncias que eram recebidas pelo Disque 100, e que hoje se chama DDH 100, mas ainda conhecido e chamado como Disque 100, eram encaminhadas em lotes, eu acho que a cada 15 dias, para os CAOPIGES, ou os CAOPs, Centro de Apoio Operacional. E lá, os CAOPIGES, os CAOPs encaminhavam, então, para os outros protagonistas do SGD-AC, Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente. Hoje, esse ano, há pouco mais de um mês, houve uma repactuação, houve um aprimoramento deste pacto. E hoje não é mais encaminhado em termos fisicamente. É encaminhado, como já bem explicado pelo doutor Fabiano, via online, diretamente para aqueles atores, aqueles protagonistas, cabendo ao Centro de Apoio Operacional o monitoramento daquelas denúncias. E o feedback, a alimentação do sistema pelos encaminhamentos que foram dados é feito pelo próprio protagonista, lá pelo próprio ator, seja ele o Ministério Público, seja o Conselho Tutelar, seja a assistência social, seja a Polícia Civil. Não, perdão, acho que me equivoquei. O encaminhamento é feito pelo promotor de justiça e cabe a ele cobrar o que é que foi feito e ele alimenta. É isso, não é isso, Fabiano? É isso. Bem, a proposta do Fabiano é que para as outras violações de direito do Fabiano, não, desculpa, da SDH, é que para outras violações de direitos humanos, tirando infância e juventude, estas denúncias sejam recebidas pela ouvidoria e encaminhada e monitorada pela ouvidoria. Eu quero dizer para os senhores que o desafio ele é grande, mas ele
se aceito, só vem a enaltecer, a empoderar a ouvidoria, as nossas ouvidorias. Por quê? Porque para nós nos responsabilizarmos por essa demanda, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais vai ter que pactuar com a SDH nos termos em que foi pactuado mês passado, ou retrasado, no Rio de Janeiro, por ocasião do Congresso Internacional que teve lá. Ora, os CAOPs já são razoavelmente estruturados, quase todos. Poderia dizer que acima de 90% dos CAOPs da infância e da juventude em todo o Brasil já são razoavelmente estruturados, muito melhor do que nossas ouvidorias. Significa dizer que se nós absorvermos, decidirmos em fazer esta parceria com a SDH, o Conselho, os nossos procuradores gerais, se isso for firmado com o CNPG, vai ter que começar a estruturar nossas ouvidorias. Vai ter que começar a estruturar. Porque, na situação atual, só algumas poderão cumprir esse pacto. Algumas aqui já cantadas e decantadas, como o grande exemplo que é a ouvidoria do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a de Minas Gerais, não me lembro de alguma outra. Mas as outras todas estão desestruturadas. E eu acredito, tenho por mim que esta parceria que nós podemos vir a fazer com a SDH só vai nos trazer benefícios no sentido de a gente poder e dever cobrar, inclusive através do CNMP, uma estruturação melhor das nossas ouvidorias. Então, só para concluir, é um grande desafio, mas que nós temos condições e, na minha modesta opinião, devemos assumir. Mas que é gigantesco o desafio, é. Distrito Federal. Eu agradeço a oportunidade de falar, mas as palavras do Dr. Carlos já me esclareceram os pontos que eu iria perguntar ao Dr. Fabiano. Muito obrigada. Perfeito. Dr. José Valdo, Ceará. Senhor presidente, nobre Dr. Fabiano, ouvi atentamente, inclusive essa pauta foi começada, discutida preliminarmente na reunião anterior, onde eu tive a oportunidade de ouvir atentamente as colocações de então, o noticiado pela doutora Silvana naquela ocasião, que com muita propriedade explicou qual era o verdadeiro sentido desse convênio. Mas veja bem, nós passamos nesses 2 dias, senhores, discutindo problemas estruturais e as disparidades existentes entre as ouvidorias deste país continental que é o Brasil, onde estruturas mínimas de algumas ouvidorias, e não vamos mais dar exemplo, que já estamos magoando o Piauí, que a gente tem tanto amor, mas não queremos fazer isso um parâmetro de precariedade. Mas Sua Excelência, a ouvidora, disse com muita clareza e com muita franqueza, o que é bom a gente sempre conversar com o coração, com a alma e com a convicção. Vejo com muita simpatia a luta, que é uma luta que diz muito das atribuições ministeriais, no tocante à defesa dos direitos fundamentais, os direitos humanos. Mas vejo com muita cautela diante dessa disparidade estruturais das ouvidorias. Não sei se seria o momento, a não ser, como disse o doutor Carlos, que se visse como força propulsora para que se pudesse fundamentar e o Conselho pudesse, juntamente com o Conselho Nacional de Procuradores, estruturar de uma forma. Cada realidade de cada Ministério Público, às vezes é tão diferente, é tão difícil, que uma missão dessa, que nós, quando queremos percorrer a ideia de fazer efetiva a lei de acesso à informação, nós vemos também com muita cautela, e isso eu já disse aqui na outra reunião, estou repetindo aqui porque eu não gosto de contradições, eu gosto de falar com convicção. Tenho muita simpatia, eu acho que é muito importante que
diante de uma realidade mais forte, nós pudéssemos elaborar esse convênio. Nós, ainda, Conselho Nacional do Ministério Público, estamos dando os primeiros passos, que ainda estamos querendo alicerçar uma política de valorização das ouvidorias no âmbito do Parquê Nacional. Eu acho que seria, da nossa parte, não digo assim, é uma ousadia, embora fosse uma ousadia valiosa, mas eu vejo com muita cautela que nós não iremos, talvez, senhor presidente, senhores conselheiros, colocar o nosso conselho, neste momento, em situações bastante embaraçosas, que não pudéssemos monitorar de uma forma efetiva o trabalho, dentro daquele que poderia ser o parâmetro dos convênios. Então, eu queria, com todo respeito, manifestar esse meu ponto de vista. Até me lembrei aqui, quando o doutor Paulo Pimentel, naquela ocasião, indagava se nós não temos as estruturas das ouvidorias, não é? Ele perguntou como a ouvidoria vai cobrar das promotorias, dos órgãos de execução, se nós não temos estruturalmente uma ouvidoria, não é, doutor Paulo, que foi sua colocação naquela ocasião. São questionamentos que são do doutor Paulo, que imagine do Piauí, imagine do Nordeste como um todo, das dificuldades que temos, enfim, vejo que nós temos ainda uma etapa a chegar, quando esse conselho mais consistente, mais propriamente estando realmente apoiado pelo Conselho Nacional. Hoje tivemos o privilégio de ter aqui um conselheiro, que é o ouvidor do Conselho Nacional do Ministério Público, mas vejo com reserva essa participação no front do problema do Disque 100, vejo com reserva e cuidado, uma reserva no bom sentido, a nossa participação como protagonista na efetivação da Lei de Acesso à Informação. Isso é uma experiência que eu venho há 20 anos falando de ouvidoria, discutindo ouvidoria, lutando por ouvidoria. Faz 20 anos que eu comecei essa luta no Ceará, foi lá que procurei disseminar essa ideia. É um canal que precisa, não é uma estrutura como a ouvidoria que, para mim, se tornou, nesse primeiro momento, em termos instrumentais e também institucionais, como a do Rio de Janeiro, que o Jean Philippe me impressionou pelo seu talento e criatividade e pragmatismo, mas existem essas disparidades estruturais. E como nós vamos convencer, dentro da estrutura de uma ouvidoria que não tem condições sequer, às vezes, de desenvolver o mais rotineiro? Eu queria só pedir desculpa por essa discordância, achar que é salutar. Quem dera nós pudéssemos agora dizer de viva voz, podemos fazer esse convênio, vamos monitorar, porque, infelizmente, nós temos dois Brasis, como dizia o velho Jacques Lambert. Nós temos um país continental, cheio de mazelas sociais, e nesta área, principalmente, porque antes era restrito à infância e juventude. Hoje em dia nós temos o problema da homofobia, nós temos o problema do idoso, que se acentuou cada vez mais na última década. Enfim, a violência doméstica, e nós, então, ficamos num estado de perplexidade, pensando, será que nós temos espaço neste momento? Será que é a hora adequada para que este colegiado possa assumir uma responsabilidade de tamanha envergadura? Sejamos o repassador para o local próprio, se for o caso, em assim chegando. Mas assumir no plantão de frente, eu sou totalmente contrário. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao doutor Gilson. Vou pedir licença um minuto para atender o telefone. Doutor Gilson, depois de Vossa Excelência, o doutor Jean Philippe. Está aqui a... É para você assumir a presidência, okay. Vai lá. Vice. Não, mas pode ficar aí mesmo. Tudo bem. Melhor. É ótimo. Bem, olha, eu gostaria de... me permitam a ousadia discordar dos colegas que pontuaram a impossibilidade ou a inconveniência de nós assumirmos hoje esse encargo. Eu acho que nós temos, embora reconhecendo
precariedade e funcionamento de algumas ouvidorias, nós temos condições, sim, de dar conta disso. A demanda essa demanda, ela representa uma pequena parte no total das demandas que recebemos. Esse serviço que está... não é um serviço, essa atividade, esse acompanhamento que está se propondo aqui formalizar, nós já fazemos em Pernambuco desde 2009. A ouvidoria recebe essas demandas via fax da Secretaria de Direitos Humanos. Nós fazemos, remetemos a demanda aos órgãos de execução e acompanhamos, informamos a Secretaria de Direitos Humanos as providências adotadas. Tem conhecimento, uma servidora, não podia, a secretária lá da ouvidoria participou dessa reunião lá em Recife. Veio em muito boa hora a formalização do convênio com a Procuradoria-Geral, no sentido de os CAOPs da Infância e Juventude acompanharem, receberem a demanda e fazer monitoramento referente às questões da infância e juventude, porque havia uma queixa dos colegas, que muitas vezes a demanda ia para a ouvidoria, ia também para o CAOP, para a promotoria, então tinha uma mesma demanda com duas portas de entrada. Aí o colega lá ficava meio se sentindo cobrado demais, porque já tinha conhecimento, já havia estourado o procedimento. Então, foi ótimo a formalização desse convênio com relação à infância e juventude. E para nós, e para a ouvidoria, ficará agora, vai diminuir, inclusive, o trabalho nosso, que nós vamos receber agora só com relação às outras violações, às outras, digamos assim, a população vulnerável, né, aos hipossuficientes, idosos, portadores de deficiência, a questão de racismo, de população indígena. Então, me permita a franqueza, mas eu não vejo dificuldade nenhuma. E será muito bom para as ouvidorias se a gente formalizar logo, o mais rápido possível, esse convênio para regularizar essa atividade. Era essa a colocação. Deixa eu um minutinho. Incorporar. Eu só queria esclarecer que eu... Jean Filipe é o próximo que está inscrito. Só uma parte. Eu só queria, pois não. Talvez eu tenha ouvido errado, mas quando você iniciou sua fala, você disse que permite discordar dos colegas. Exatamente. Foi isso? Não, mas que colegas que ele está discordando? Não. Porque a minha fala foi igual à sua. Minha fala foi igual... Só quem discordou foi o Paulo. Então, eu compreendi, me perdoe, eu compreendi mal. Eu achei que o meu foi no seu sentido. Certo, mas você havia colocado também a dificuldade, alguma coisa. Isso é que é um desafio. Certo, ok. Isso um desafio. Fato. Mas agora, que a gente deve assumir... A minha discordância é com relação até ao tamanho do desafio. Eu acho que não é um desafio tão grande assim, não. Não acho, não. Me perdoe. Doutor Jean Filipe. Estruturar. Isso aí construiu. Eu fiz a ressalva também na minha fala. Gente, se não for um desafio, por exemplo, para o Piauí, que só tem a ouvidora, se não for um desafio para mim, que é só eu e uma servidora, se não for desafio para outras ouvidorias que só tem... então, se isso não for... Olha, não é um grande desafio para o Rio de Janeiro. A colocação que eu fiz é que o índice, a quantidade percentual de demandas vindas da Secretaria de Direitos Humanos, ela é muito pequena com relação ao total. A realidade é esta. Doutor Jean Filipe. Obrigado. Eu queria fazer só uma retomada, ia pedir até ao Fabiano, se eu estiver falando alguma coisa equivocada, você me corrige. Eu tenho participado lá no Rio de Janeiro das reuniões referentes à implementação desse convênio, até porque foi o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, na qualidade de presidente do CNPG, que assinou esse termo, junto com todos os outros procuradores gerais. O que me foi passado, até eu não sei se você conhece, quem está fazendo isso é o Pedro Borges, que é um dos responsáveis do Rio, que está fazendo a operacionalização desse projeto. A ideia
que eu acho que a ideia do convênio nos é muito benéfica, em todos os sentidos, do antigo patamar que nós estávamos. A infância recebia uma tonelada de papel, uma vez por mês, era uma dificuldade de encaminhamento, não passava nada pela ouvidoria, direto para o CAOP. Hoje, isso vai vir por meio eletrônico, no Rio de Janeiro. Vou falar o Rio de Janeiro, a ideia é que isso seja para o Brasil inteiro. Isso vai vir por meio eletrônico, vai chegar no Rio, vai ser convertido para o sistema da ouvidoria do Rio, vai entrar com um formato como se fosse uma mensagem da ouvidoria. Só que não vai passar pela ouvidoria. O sistema automaticamente já vai classificar aquilo como 4º CAL, que é o CAL da Infância e Juventude, Dr. Rodrigo Medina. E o Rodrigo Medina vai dentro do sistema da ouvidoria, mas não vai se chamar ouvidoria, vai se chamar Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos, Presidente da República, sei lá. E aí vai direto para o promotor. E só vai usar o sistema da ouvidoria. É um avanço sensacional. Eliminamos papel, ganhamos agilidade, não precisamos esperar um mês, isso acho que vai vir uma vez por dia. Eu acho que funciona assim. E eu acho que é um avanço sensacional. Em relação ao residual, que antes não existia, depois da presidente Dilma, foi colocado junto ao Disque sem outras funções que não a da infância, salvo engano. Isso. Porque de repente, eu comecei a receber no meu fax lá na ouvidoria, gastar 3 rolos de fax por dia. Eu estava recebendo uma tonelada de Disque 100. Até eu depois conversei, liguei lá, pedi para a minha funcionária ligar, a Sandra, e nós acertamos de mandarem por e-mail. Eu copio o e-mail, colo dentro do sistema da ouvidoria e mando para o promotor, mando para o CAOP do idoso e o CAOP da pessoa com deficiência através do e-mail. Eu nem sabia que a gente recebia também de... Vocês também encaminham referente à homofobia, essas coisas? Sim, também? sim. Eu acho que eu não recebi ainda. No Rio de Janeiro tem uma diferença. O senhor conhece o Cláudio Nascimento, do governo do Estado? Sim, conheço. Então, eles utilizam o nosso sistema agora. Então, toda demanda LGBT do Estado do Rio está chegando agora para ele, não para nós. Sim. Então, por isso que talvez não esteja chegando. Eu nunca recebi. Então, e eu tenho, e apesar do volume do Rio, eu leio todos, então eu sei o que entra ali. Sim. Me chamaria a atenção, como chamou o incremento do idoso e da pessoa com deficiência. Perfeito. Do abuso do idoso, como o senhor relatou aí, que eu não assisti o começo, que eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas então eu acho que é um grande avanço. Resta saber agora se será necessário que isso chegue a passar, esse residual, pela ouvidoria do idoso e da pessoa com deficiência, ou se pode ir direto para o CAOP. Eu até preferia que passasse por mim. Aí eu vou passar para uma segunda fase da minha fala. Até agora eu só elogiei o que veio de bom. Eu gostaria que viesse, que esse residual, que não é tão grande, eu diria que seriam, por mês, no Rio de Janeiro, uns 100, 100 e poucos por mês, pelo menos atualmente. Eu gostaria que passassem por mim, antes de eu distribuir para o CAOP e depois para os promotores, para fazer até um crivo. Eu não sei se você acompanha, eu tenho muita coisa, eu tenho devolvido por incompleto. Que, aliás, é uma demanda, não só em relação ao Disque 100, mas principalmente ao Disque 180, da Ana Paula, né, Ana Paula? Que é a ouvidora de lá. Da Ana Paula. Porque isso é uma questão dos promotores. O promotor no Rio de Janeiro tem uma estrutura boa, tem GAP, policiais à disposição. Ele recebe aquilo, bota em termo, manda fazer uma diligência. No Disque 180, chega lá, não existe a casa, não existe nada, não tem o endereço, ninguém acha. É uma perda de tempo. Os promotores vêm em cima de mim, que eu sou o alvo mais fácil. Sou eu que mandei para eles. Mas, então, eu acho que, com todos esses avanços, nós agora tínhamos que procurar, ir junto ao serviço de vocês, que desse uma incrementada, ou que chegasse a um ponto, que eu acredito que vocês estão sempre se aperfeiçoando, eu acompanho o trabalho de vocês, estou vendo esse esforço todo, que vai implementar muita coisa, que é útil, que é importante, que é uma voz, mas que fosse melhorado um pouco, eu falava isso com o Gabriel também, ouvidor do Estado do Espírito Santo, nessa qualidade de alguns detalhes, porque eu não tenho o menor pudor em devolver. Já o doutor o Rodrigo Medina, ele diz, eu não me meto nisso, eu mando para o promotor. Aí o promotor vai falar mal de vocês.
Não, vamos falar, de mim comigo não falam mal de vocês, porque eu corto antes de chegar neles. Então, eu acho que tem que haver também um certo cuidado nesses encaminhamentos. Eu devolvo, às vezes vem um aditamento da pessoa, não fizeram nada até agora, não fizeram nada porque eu devolvi, porque eu não tenho como fazer. Eu me lembro que eu era coordenador das centrais de inquérito no Rio de Janeiro, chegava uma denúncia do Disque 100 dizendo há prostituição infantil em Copacabana. Ponto. Ponto. Não é possível fazer alguma coisa quanto a isso. Não é possível. Então, eu acho que o que a gente pode cobrar nisso é exatamente esse treinamento ainda maior. Eu sei que vocês investem muito em treinamento, mas que houvesse um controle de qualidade, como eu faço no meu. É claro que teria que ter mais que um lá para poder ler isso tudo, para você ver se tem um mínimo de elementos para prosseguir. Claro. Mas eu acho que é um tremendo avanço. Para o Rio de Janeiro, como disse o colega do Acre, não seria nenhum problema. Se vier pelo sistema, isso ainda não está convencionado, pelo que eu estou acompanhando. O que nós estamos fechando lá no Rio é o sistema para infância e juventude, isso. Que já está, eu participei de uma reunião essa semana, antes de vir para cá, segunda-feira, já está praticamente alinhavado, que seria o modelo a passar para o Brasil, aproveitando os nossos sistemas para difundir isso e acabar com o papel, vir tudo por mídia eletrônica. Eu acho que isso vai ser um avanço para todo mundo, que elimina papel, elimina distribuição, elimina tramitação, dá agilidade. Pena que os conselhos tutelares não têm nem e-mail, que se tivessem, nós poderíamos repassar para eles também na mesma agilidade, mas não tem nem e-mail. E, no final das contas, você sabe que 95% dessa demanda vai para o Conselho Tutelar. Sim. Vai para o Conselho Tutelar, que não tem estrutura para ser o recebedor de toda essa demanda. Então, eu acho que o importante é isso, é que é um grande avanço que pode ser aperfeiçoado e que eu acho que para as ouvidorias que têm sistema e que têm difusão por e-mail, não causa nada. Você vai perder um tempo mínimo para isso, eu acho que agrega qualidade para a ouvidoria, na prestação de serviço. E nada impede que nós, como ouvidores, façamos até uma análise para ver se aquela notícia, por uma falha eventual do algum funcionário, não venha completa. Então, eu acho que é um grande avanço, precisamos aperfeiçoar e, para mim, é indiferente. Se vier pela ouvidoria, eu acho ótimo. Tudo vai ser pelo sistema da ouvidoria. Se vai passar por mim ou não, é o único critério lá no Rio de Janeiro. Mas eu acho um grande avanço, só fazendo essa pequena ressalva. Perfeito. Só posso dar só uma Sim, pois não, à vontade. Bem, doutor, isso que o senhor trouxe, de fato, a gente ouve, em todo lugar que a gente tem ido, chega sempre esse questionamento sobre os detalhes, principalmente para a localização, né, daquela ocorrência, endereço, enfim. Nós trabalhamos para isso, nós temos uma equipe que foi recentemente instituída, de educação continuada, que agora estão em tempo integral dentro do DISC, capacitando essas pessoas, principalmente no que diz respeito à sondagem das informações. Porque simplesmente você ouvir um relato, naquele relato ali do cidadão, há uma configuração de violação, porém ele não sabe informar o endereço. Ou talvez ele sabe, no máximo, informar um ponto de referência, que também, a depender do tamanho do município, não vai conduzir a qualquer lugar. Né? E você tem o Brasil inteiro, né? Para poder saber se isso é... Agora, o que eu acho é que a gente não deve ter escrúpulo de, tanto vocês como nós, não está completo, vamos sustar aquilo, vamos arquivar ali. Se a pessoa, se for possível encaminhar, como eu faço lá no Rio de Janeiro, uma mensagem, sua denúncia está incompleta, por favor, informe, local do fato, outros eventos, outras circunstâncias. Vocês podiam fazer esse retorno para a pessoa, para complementar antes de mandar. Ou então, se for anônimo, arquiva. O que a gente não... Porque é um desgaste que eu acho desnecessário, claro, da gente passar numa parceria. É o que eu penso no Rio. Eu arquivo muita coisa inútil para não dar um desgaste para o promotor dele ter que arquivar. Mas aí, é o que eu digo, isso não é nada errado. Isso é só ser prático. Mas eu acho que é um grande avanço e acho que está melhorando. Temos que melhorar cada vez mais, por isso é a minha sugestão. Perfeito, doutor. Pela ordem, doutora Silvana Mato Grosso. Eu quero agradecer ao Fabiano, né, de ter atendido
né, ao convite de vir aqui hoje. Eu gostaria de rememorar algumas coisas que nós conversamos em Cuiabá a respeito dessa interlocução com o Ministério Público e também estar repassando novamente para os colegas. Quando eu estive com o Fabiano em Mato Grosso, em Cuiabá, quando ele esteve com a caravana de direitos humanos, foi colocado exatamente, tá? Eu vou rememorar algumas questões. Toda a demanda, e aí eu gostaria que ele revesse e passasse para a gente novamente esses números, a grande demanda do Disque 100 ainda é por violação de direitos à criança e adolescente. Essa grande demanda já tem essa parceria com o Ministério Público, aliás, ela nem é recente, ela é de muitos anos, ela só foi sendo aprimorada, e isso já é absorvido pelos centros de apoio. Quando eu perguntei a ele como era feito o recebimento, o encaminhamento das demais denúncias ao Ministério Público, é que eu obtive a informação de que era para pontuais promotores ou alguns centros de apoio, e eles estavam com dificuldade de ter essas referências dentro do Ministério Público, quando, ele foi até bastante claro, quando há necessidade de intervenção do Ministério Público. Então, eu entendo, colegas, que isso é realmente uma função de Ministério Público. Não acho que nós tenhamos como nos furtar a isso. Nós somos porta de entrada. E o que nós precisamos seria a facilitação de receber essas denúncias. Eu gostaria, Fabiano, que você passasse novamente, porque você passou o número global das violações. As demais violações sem infância, sem violações de criança e adolescente, qual seria o número? Você tem um número por estado? Porque quando você esteve em Mato Grosso, você passou o número Mato Grosso, violação, infância e as demais violações. E a Mato Grosso, que aí eu vou dizer, entendo a dificuldade, tá, dos demais estados. Eu, como Piauí, Mato Grosso, como Piauí e Acre, somos realmente estados periféricos da União, somos estados menores, temos Ministério Público menos, não tem como nos compararmos com São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como Rio de Janeiro. Mas nós temos, sim, e aí eu conheço um pouco da realidade dos demais estados, condições de absorvermos essa demanda. A demanda, eu gostaria até que ele passasse, os números são muito reduzidos, porque ainda não há divulgação suficiente do Disque 100 para outras violações de direitos humanos. O Disque 100 ele é massificado em infância e juventude, que não viria para as nossas ouvidorias. Então, o número muito menor das outras violações, é como o colega Gilson já colocou, nós temos, alguns já recebem, porque somos o contato, tá, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e outros poderiam, sim, receber, porque não é toda a demanda. É uma pequena parte de demanda que até eu gostaria que você passasse mais ou menos a quantificação das outras demandas por estado. Então, por exemplo, outras que são menores, como é o estado de Mato Grosso. Tá? Você poderia passar, que aí eu continuo até dizendo algumas questões. Essa tabela está um pouco pequena, eu vou falar. Isso, okay? Melhor. Eu vou usar aqui o estado do Ceará. No estado do Ceará, no primeiro semestre desse ano, foram registradas um total de 3.476 denúncias. 3.476 é o total. Sobre crianças e adolescentes, 2.772. LGBT, 64. Sistema prisional, 29. Pessoa idosa, 486. E pessoa com deficiência, 119. População em situação de rua, 6 denúncias. Então, o percentual de crianças e adolescentes chega a 80%. Então, os demais módulos, todos juntos, correspondem a 20% do que entra mensalmente no Disque 100. Então, obrigado.
Isso. E nem tudo é matéria do Ministério Público. E nem todas essas demandas são direcionadas ao MP. Nós sempre, como coloquei no início da apresentação, procuramos eleger o parceiro que tem, naquele momento, capacidade de ofertar o atendimento mais efetivo. Se houver algum comprometimento para a atuação daquele parceiro, aí sim, o MP vai ser acionado. Tá certo? Estado do Pará? Bem, o Estado do Pará, deixa eu só localizar aqui na tabela, que eu coloquei em forma de ranking. Bem, o Pará ocupa o 12º lugar em denúncias. Ele registrou, no primeiro semestre, 2.320 casos. 2.320 denúncias. Sendo que dessas 2.320, 1.840 sobre crianças e adolescentes. É muito. 40 denúncias LGBT, 37 sistema prisional, 308 pessoa idosa, 92 pessoas com deficiência e 3 população em situação de rua. O percentual gira em torno de 17%. Me permite só uma colocação, eu se não gostaria só interromper? de... Não. Era só para dar depois um eu dado, queria fazer uma colocação. diante do que afirmou a doutora Silvana. Não é possível, doutora? Não, sim, eu só ia concluir, mas É por favor, só à para dar um vontade, dado. Excelência. A própria doutora acabou de dar um testemunho de que ainda não há a divulgação necessária dessa amplitude do Disque 100. Não há, imagine quando isso tiver uma divulgação efetiva, que os direitos humanos divulguem esse número. Será que seriam inexpressivos? Será que a violência contra o idoso é tão diferente quanto a violência contra a infância e adolescente? É meu questionamento também. É uma coisa que eu somo ao meu raciocínio. Eu vou só concluir. Silvana vai concluir. Eu só queria concluir. Bom, dessa ocasião que nós conversamos, houve realmente uma preocupação, aí sim, da minha parte, porque nós sabemos, né, e aí até vendo pelas próprias condições do Ministério Público, que nós temos ouvidoria em todos os estados, mas não temos centros de apoio de todas as áreas em todos os estados. Por isso, inclusive, que eles fizeram essa parceria unicamente com a infância. Então, eu vejo o seguinte, se o Ministério Público, e foi esse o meu posicionamento, realmente é a quem terá que ser direcionada para as providências a serem tomadas. Nessas áreas, né, no que pertine ao Ministério Público, não há, na minha opinião, me desculpem os colegas, uma porta de entrada melhor do que a nossa, mesmo porque seríamos nós que temos realmente todas as portas de entrada. Me parece que o único estado ainda por pouco tempo, não há ouvidoria, é o Amapá. Mas, por exemplo, não existem, né? Por exemplo, no meu estado não vai ter um centro de apoio de defesa LGBT. Agora, nós estaríamos realmente em condições de receber esse tipo de demanda. Então, a minha preocupação, aí sim, não era só em termos de ouvidoria, mas de Ministério Público, que nós temos uma responsabilidade, sim, em estar recebendo. O como nós vamos poder estar recebendo isso, e aí eu até gostaria de rememorar mesmo, porque fui de infância durante muito tempo, que essa parceria hoje existente com a Secretaria de Direitos Humanos, com a infância, não começou dessa forma. Nós começamos um longo namoro. E esse longo namoro começou lá em 2002. Tem 10 anos de namoro, tá? Para que hoje tenha esse tipo de parceria. E, realmente, hoje é bastante divulgado o Disque 100 para violação de crianças, porque ele começou lá em 2002. Eu acredito, sim, que em algum momento, tá, seja tão divulgado para outras violações, mesmo porque eu vejo que há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que todas as violações, porque antes, quando dizia, né, um Disque 100 contra abuso, né, violência sexual a criança e adolescente, é uma coisa normal que todo mundo entendia. Quando você fala violação de direitos humanos, nem sempre a população está entendendo. Eu conheci o material que eles estão divulgando, mas acredito que para uma boa parte da população isso não seja assim tão fácil de captação. Acredito que
num período talvez tão grande de 10 anos, porque nós temos aí 10 anos de divulgação do Disque 100, possa ser que violação de direitos humanos tenha a mesma quantidade de denúncias, porque realmente há várias violações contra idoso, contra deficiente, contra a população LGBT. Mas ainda haverá que ter muita divulgação. E espero, sinceramente, que o Ministério Público esteja capacitado em condições, as suas ouvidorias, dentro desse período, talvez de 10 anos, de estarmos recebendo esse tipo de demanda. E acredito, realmente, que poderíamos começar até como uma parceria experimental, mas eu não vejo como nós, Ministério Público, Ouvidoria, nos furtemos a receber esse tipo de denúncia. E seríamos, sim, simplesmente estaríamos recebendo a denúncia do Disque 100, como diz o Jean Philippe, acho que nós temos, sim, que fazer uma triagem, porque, como promotora da infância, muitas vezes eu recebia as denúncias incompletas, tá? Quer dizer, assim, esse era o maior problema que realmente nós temos, quando se vem sem endereço, com poucas referências. Então, isso eu acho até que a gente estaria fazendo uma segunda triagem deles e encaminharíamos para os promotores somente aquilo que tivesse condições de ser realmente proposto, de ser iniciada uma investigação. E acho que nós temos um meio mais rápido para fazer isso. Quer dizer, então, nós temos, se não todos, quase todos têm meio eletrônico, estaríamos recebendo isso, meio eletrônico, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e estaríamos repassando para os promotores, né, com essa mesma agilidade que nós repassamos as outras demandas que nós recebemos. Não acredito que seja um número tão significativo a ponto de impactar o que nós já recebemos. Então, discordando, né, até do colega do Ceará, acho que a gente vai dar conta, sim. Tá? Presidente, Obrigada. eu só queria fazer um esclarecimento que eu esqueci de falar. Uma outra vantagem que está prevista no sistema é uma coisa que o Disque 100 nos cobra muito, que é o retorno do que foi feito. Lá na ouvidoria eu informo todos. Informava até por ofício, depois agora por e-mail, eu digo para onde mandei. Mas agora, no processo novo, dentro desse sistema de encaminhamento eletrônico, haverá um campo próprio, alterou-se o formulário da ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro, para criar um campo próprio, a pedido do Disque 100, para que se dê uma resposta. Aquele formulário lá que vocês botaram, tem vários negócios, várias bolinhas, tem muita coisa. Aquilo ali é meio complicado do promotor, no primeiro momento, responder. Ele vai poder botar lá, não tem informação, mas já vai dar uma resposta e o Disque 100 já vai poder dizer com quem está aquilo, quem é o promotor com quem aquilo passou. Então, eu acho que resolve mais um problema. No meu caso, me tirou um monte de ofício das costas, porque eu agora posso apertar um botão e já resolvi o problema. Então, acho que isso é mais uma vantagem disso. E a gente tem que olhar as vantagens, porque amanhã o CNPG assina outro convênio e nos mandam isso de qualquer maneira. Eu acho que a gente tinha que tentar estruturar aqui no nosso debate para que não coloquem isso para nós de goela abaixo. Né? Obrigado. Antes de passar a palavra ao doutor Celso, que é o próximo inscrito da lista, me ocorreu uma ideia, na esteira do que fala o doutor Jean Philippe, se não seria possível, no formulário da ouvidoria, gerar, quando chegasse um pedido da Secretaria de Direitos Humanos, a ouvidoria encaminha, gera um número de protocolo, gera uma senha, e esse número seria encaminhado à SDH. E a SDH é que faria o controle, então. Nós não precisaríamos fazer o feedback. Não, nisso o sistema lá no Rio já está programado para informar diretamente ao Disque 100 o resultado daquilo. Eles vão ter acompanhamento pelo nosso número e pelo número deles. E haveria... Isso já é tudo, o programa já está elaborado. A Secretaria poderia fazer o acompanhamento? Sim. Sim, é questão de integração de sistemas, porque o Disque 100 é um sistema, eu não falei do sistema Disque 100, mas é um sistema também em plataforma livre, é um sistema do Ministério da Educação, ele é chamado CIMEC, e ele foi customizado por um consultor em TI externo para atender a demanda do Disque 100. Ele gera um protocolo, cai lá na base de dados do sistema, lá, exemplo do MP do Rio, vai ganhar um número do sistema do Rio.
quando o promotor alimentar o sistema local, o sistema vai reconhecer, vai associar o número do Disque 100 com o número do sistema do MP respectivo. E dá para fazer o acompanhamento, sim, perfeito. Mas aí tem que haver integração e é uma conversa mais de cunho técnico, né? Enfim. Aí, então, uma outra sugestão minha seria, se firmaríamos um convênio, os ouvidores e os PGJs, porque aí, então, os PGJs se comprometeriam a nos dar esse sistema, alimentariam a ouvidoria com esse sistema que permitisse... Que é um trabalho meio complicado, de fazer essa conversão do sistema deles para o nosso, isso é meio amarrado. Lá no Rio já está sendo encaminhado dessa forma, mas ainda estamos... Segunda-feira nós já estávamos fechados, mudamos algumas coisas, até para diferenciar o que é Disque 100 do que é a ouvidoria do MP. Porque, como diz o sábio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para não haver essa confusão. Porque o meu grande temor é que eu seja demandado por conta disso, que não é meu, na verdade. Está apenas usando o meu sistema. Não sou eu. Mas se puder implementar, como estão querendo no Rio, acho que em todos os estados que têm esse sistema, vai ser um avanço sensacional para o MP. Agora, concordo que só mesmo com o aval dos procuradores gerais, até porque isso tem que ser desenvolvido pela informática de cada estado junto ao Disque 100. Assim como os colegas que concordam com o convênio, com certeza os PGJs, não só os ouvidores concordariam, os PGJs concordariam, porque os PGJs são o Ministério Público, nós somos o Ministério Público. Então, se a gente expusesse aos PGJs essa ideia, com esse apoio da informática para esse sistema, então ficaria fácil. A ouvidoria assinaria ao invés do PGJ, mas junto com o aval do PGJ. Assina, avalizado pelo PGJ. Depois que se constrói o sistema é muito fácil, o problema é construir todo o sistema. Porque para os PGJ talvez seja difícil para o Procurador-Geral alimentar todos os CAOPs. Eu acho que essa é a ideia. O CAOP da Infância e Juventude está muito bem alimentado, muito bem nutrido para isso. Os outros CAOPs não estão. Como disse a doutora Silvana, tem unidades do MP que não tem CAOP, não sei do que lá, né? Então, através da ouvidoria, mas por isso teríamos que ter o apoio dos procuradores gerais, né? Doutor Celso, com a palavra. Boa tarde, doutor Fabiano. Prazer conhecê-lo. Eu peço desculpa se eu vai contrariar alguém, mas eu acho assim muita deferência até do senhor representando, né, o sistema, a Secretaria de Direitos Humanos, consultar a nós, ouvidores, se a gente quer ou não determinada atribuições, mais alguma coisa, o que a gente já faz. Eu penso o seguinte, a partir do momento que me indicaram como ouvidor e eu aceitei, e qual que é a minha função? É servir um canal de comunicação entre o Ministério Público e o cidadão, entre os membros e os servidores. Então, tudo que vier ali, eu sou obrigado a atender, não é mesmo? Eu estou sob pena de eu cair fora. Se eu entender que não vai dar conta, eu peço apoio ou atraso no meu trabalho, mas eu tenho que fazer. Então, eu acho assim que nós abraçamos aquela função e temos que exercer. Então, eu sou super favorável ao convênio, e até esse convênio que foi feito já anteriormente, para ir para os CAOPs, teve colega do idoso que ligou para mim, vai para a ouvidoria? Falei, até agora não veio nada, né? Mas até eu senti assim que a gente ficou em segundo plano. Então, eu acho que isso aí até engrandece a ouvidoria, e eu não posso jamais correr do meu serviço. Eu acho que seria como um soldado desertor. Então, eu penso assim. Então, eu sou super favorável ao convênio, e o convênio será com os PGJs, e nós somos representamos o Ministério Público. A gente somos super a favor, e nós temos que dar um jeito. Se tiver sobrecarregado, depois aperfeiçoar o sistema, né, se for o caso. E lá em Mato Grosso do Sul, a gente ainda está atrasado, mas a gente vai fazer um controle de uma forma, nem que fosse uma forma mais manual, né? Mas também a gente está tentando já, o programa do Ministério do Espírito Santo já foi 2 vezes o técnico lá para nos ajudar. Então, nós temos que se virar. Então, eu sou a favor, convém, até agradeço, acho que até uma deferência mesmo dos senhores nos consultar.
O grande problema, doutor Celso, que o doutor José Valdo falou, e os outros que não estão muito favoráveis, é justamente o feedback que a SDH pede, entende? Esse é o interesse. A SDH quer um órgão único que dê um feedback, dê um retorno, que essa é a grande dificuldade deles de monitorarem. Então, e essa dificuldade que muitas ouvidorias têm, e que, por isso, somente com o aval dos PGJs, através de um sistema de informática bem completo, bem gabaritado, é que nós poderíamos, então, realmente assumir, né? A vontade, evidente, não falta a todos nós, todos somos ouvidores, como você disse, e o nosso interesse é servir a comunidade, a população, e ainda mais as pessoas com deficiência, direitos humanos, isso aí. Direitos humanos é o fundamento das ouvidorias, né? Então, realmente, nós temos que ter fazer todos os esforços para conseguirmos atender essa proposta da Secretaria de Direitos Humanos. Mas vamos com calma, vamos conversando, né? Doutor Milton do Paraná, palavra com Vossa Excelência. E dizer o seguinte, eu sou amplamente favorável à assinatura do convênio, independentemente de, a priori, ter, como disse o Celso, já assegurado o problema do feedback. Porque e nós que somos antigos, aqui do tempo da Constituinte, também nos diziam, o Ministério Público assumindo muita coisa, não vai conseguir. E o Ministério Público hoje é uma realidade. Assim que nós conseguimos crescer. Se nós queremos que a ouvidoria cresça, se torne relevante no meio do Ministério Público, não é nos omitindo, não é nos esperando instrumentos antes de ter a causa. Se o mérito é justo, se nós entendemos que vale a pena receber essas informações, então temos que aceitar e vamos atrás dos instrumentos. Vamos chamar os procuradores gerais, dizer, olha, aqui nosso presidente pegou muito bem essa matéria, vamos chamar os procuradores gerais, vamos assinar junto, porque a Secretaria de Direitos Humanos nos ajuda nisso, o Conselho Nacional vai apoiar, temos aí o Almino que vai apoiar, com certeza, vamos assinar porque precisa, é uma causa que vamos receber, e vamos tocar, e o Conselho vai ter relevância na instituição, cada vez mais, e ocupar espaço, interno e externo, porque aí é nível do Ministério Público, a Defensoria Pública está aí, Exatamente. Não podemos estar cedendo espaço. Temos que ter coragem e dedicação à instituição. E isso vai implicar também, e não passo adiante aqui, aqueles ministérios públicos onde não há exclusividade, é um fator a mais, com a lei de informações. Mas esse convênio, eu acho que não tem Ministério Público que possa não ter exclusividade de atuação na nossa ouvidoria. Sim, a tendência é que haja um fortalecimento das ouvidorias com esses mais um fator de fortalecimento. Doutor Pimentel com a palavra. Doutor Claudomiro do Pará. Não, doutor Pimentel. Não tem corregedor em todos. Não vi Vossa Excelência atrás da coluna? Por favor. Eu estava tentando exatamente conversar a respeito da pergunta. Eu sei a pergunta principal que muitos procuradores farão. A pergunta principal que eu ia fazer, o doutor Varela já fez, então não a farei, que é a mesma. Que seria o como fazer, né? Então, assim, à medida em que nós temos hoje, a maior parte das ouvidorias, pelo menos, o nosso formulário, em que as demandas, né, da população são impressas, e aí nós encaminhamos, essa integração entre sistemas poderia viabilizar o que a gente já faz hoje, eventualmente aumentando em 5 por dia, né? E nós estaríamos atendendo ao anseio de pessoas aflitas pelas mais diferentes razões. O que eu pergunto é exatamente o que eu sei que será perguntado pelos procuradores gerais. Quem paga a conta? A questão é a TI, porque são vários sistemas e tem que haver essa integração. Mas isso custa caro, né? Então, assim, o governo federal tem condições de assumir essa parte da integração com os nossos sistemas? Certo. Ou subsidiar. Bem, sim.
Pelo que eu ouvi pela manhã, foi até uma discussão que pairou sobre sistemas também, né? Eu ouvi falar que muitos dos sistemas que foram apresentados do CNMP, enfim, é em plataforma livre. Como o CIMEC é em plataforma livre, certo? E nós temos um consultor exclusivo para isso. Então, enfim, essa questão de integrar, eu não vejo nenhum problema, certo, em ser custeado pela SDH, porque nosso consultor pode se deslocar até o Estado, pode conversar com a TI do MP e aí fazer todo o trabalho, como nós fizemos lá na ocasião em Pernambuco, né? Há 2 semanas atrás. É possível completamente. E o mesmo procedimento que adotamos com os CAOPs, nós podemos fazer também com as ouvidorias, porque o treinamento para os servidores foi custeado pela SDH, todos se deslocaram até Brasília com todas as despesas pagas e receberam o treinamento da ferramenta lá. Não seria diferente também com os MPs, com as ouvidorias dos MPs, não seria diferente. Perfeito. Então, é possível, né, trabalhando nessa perspectiva, né, de sistemas compatíveis, em termos de linguagem de programação. Né? Não sou nenhum técnico na área, minha área é totalmente diversa dessa, mas eu acho que é viável completamente. E eu acho que os PJJs não iam se preocupar tanto assim, porque a despesa que houvesse seria em benefício de quem? Da comunidade, da população, não da ouvidoria. Nós não estamos pedindo para nós, mas para a população que necessita. Eles é um atendimento indispensável. Porque eu sinto de alguns uma grande preocupação atual com as demandas determinadas por lei. Então, a Lei de Acesso à Informação e o Portal da Transparência estão demandando esforços inimagináveis do pessoal de tecnologia de informação. E nós, no Rio Grande do Norte, como não temos pessoal suficiente para esta exigência, para cumprir essa exigência legal, tivemos que contratar uma consultoria. E é caro. É por isso que eu estou falando, porque eu sei que alguns vão... É a primeira coisa que vão perguntar. Sim, mas estamos falando de violação de direitos humanos, né? Isso aí, se o MP não se interessa por isso, quem é que vai se interessar? Que se interessa. E pelo contrário, eu creio que a maior parte, pelo menos de nós, está dizendo, queremos fazer. Claro, não, eu falo agora, dos PJJs. Tem um investimento para se fazer. Aí, a secretaria pode assumir. Se ele diz pode, perfeito. Bom, perfeito. Isso teríamos que ver futuramente, então, já que o doutor Fabiano não pode nos dar essa informação certa, né? Teríamos que entrar em contato, então, com o setor responsável para saber desse suporte técnico de informática. Aí é que eles não vão jamais dizer que não pode. Perfeito. Doutor Claudomiro, então, com a palavra. Doutor Fabiano, cumprimentando, eu queria apenas esclarecer algo que eu... Primeiro, a partir do convênio, por conta do convênio firmado entre a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o Ministério Público dos Estados, os Ministérios dos Estados, no mês passado, no Rio de Janeiro, as denúncias referentes à infância, à violência contra o infante, a criança e o adolescente, recebidas pela Secretaria, elas são encaminhadas ao respectivo CAO, é isso aí? Isso. Tá? CAO passa aos promotores, perfeito, encaminha, e da capital, do interior do Estado também. E esse acompanhamento, o senhor falou que esse monitoramento às vezes é feito por vocês mesmos, em relação a alguns promotores do interior? Sim. O sistema, ele está para receber, o CAOP vai receber, vai fazer o devido encaminhamento dentro do seu estado, e o promotor que recebeu lá na ponta e fez a apuração vai remeter essa resposta para o CAOP. E o CAO depois... E o CAO vai alimentar o nosso sistema, porque o sistema também ele serve como monitoramento. Sim. Como o doutor Jean, do Rio, falou, tem um questionáriozinho com marcadores e espaço para você anexar um arquivo. Então, o promotor que fez algum relatório da sua atuação pode anexar esse documento lá e vai chegar para o CAO, e o CAO vai nos remeter isso. Nem remeter, uma vez inserido no sistema, nós, através do número de protocolo, nós podemos acessar. Sim. Não há, enfim, é aquela questão de preenchimento de dados, ficou gravado na base de dados e é acessível.
Esse sistema do KO nós podemos usar, as ouvidorias podem usar. Tá. Esse sistema, inclusive, ele pode... perfeito. Eu, assim, não é vendendo, enfim, de forma alguma ideia, mas é um sistema que foi desenvolvido, a gente pensou bastante, houve um grupo de trabalho instituído, como pode ser também, como eu conversava com o Dr. Varela, pode ser instituído um grupo de trabalho entre os ouvidores aqui também, junto com as TIs respectivas, para avaliar o sistema que é utilizado hoje pelos CAOPs e, se for o caso, fazer as alterações e adequações necessárias para atender a demanda específica que futuramente possa ser direcionadas a vocês. Agora, o acompanhamento sobre a apuração do caso é feito, como ele é feito? Bem, sim. O acompanhamento, tanto pelo Ministério Público quanto por nós. Nós temos uma equipe de monitoramento também. Sim. Agora, nós esperamos, inclusive é um das cláusulas deste termo, o Ministério Público recolher essas respostas das promotorias. Sim. O Ministério Público não vai, se for o caso do Ministério Público receber uma demanda lá e ter que direcionar para um outro órgão, seja Conselho Tutelar, sim, assistência social, também ele vai guardar. Aí informa via sistema, certo? Mas nós também temos uma equipe que faz esse monitoramento. Ela fica acompanhando a averiguação, as medidas adotadas pelo membro do Ministério até exatamente, o final. Até finalizar. E tem casos que não tem final, né? Na verdade, a violação, em dado momento, quando chega a instituição pública lá para apurar, é cessada naquele momento. Só que na saída daquela equipe, começa novamente as violações. E aí chega um novo complemento lá informando a violação, tal órgão esteve aqui, porém a violação continua a ocorrer. E a gente tem que fazer um novo encaminhamento e solicitar nova atuação, né, da rede em prol daquela vítima. Tá, agora vamos para a questão dos idosos, né? Sim. Com esse convênio, doutor Varela, nós, os ouvidores, né, nós iríamos receber... Vocês iriam repassar às ouvidorias aquelas denúncias feitas à Secretaria dos Direitos Humanos, não é isso? Isso. E darmos encaminhamento aos respectivos promotores. Perfeito. Tá? Para que eles agissem e depois esse acompanhamento seria feito por vocês também? Não, nesse caso, sim, uma vez direcionado pela ouvidoria do MP aos promotores das comarcas, a ouvidoria centralizaria essas informações após o retorno desses promotores e via sistema mesmo ia alimentar o sistema. Esse prazo aí que vocês têm adotado, qual é, hein? Bem, não há prazo porque não há nenhuma disposição legal para isso. Eu sei, mas o tempo, mas geralmente... Nós colocamos em média 60 dias. 60 dias. Isso. Né? 60 dias em média, né? Mas tem casos que são tão urgentes, que aquela violação está ocorrendo agora, que há a possibilidade de flagrante, que a gente adota, sei lá, em 48 horas, faz um acompanhamento. Esses dados são relativos àquelas denúncias feitas diretamente à Secretaria, né? Exatamente. Via diz que chegar é porque na ouvidoria nós temos recebido denúncias de maltratos a idosos, né? Sim. A questão da violência contra o patrimônio, geralmente são os curadores, ou filhos, ou sobrinhos que tomam conta do dinheiro do idoso e passam a utilizar para eles mesmos. E damos encaminhamento às promotorias respectivas, seja a promotoria do idoso da capital ou se for do interior. Claro. Com relação a esses casos aí, vocês têm esses dados, eles têm repassado para vocês? Temos. É possível extrair. Não. Essa denúncia foi feita na ouvidoria, perante a ouvidoria. Aí fica na Nós ouvidoria. repassamos às promotorias, tá? Aí fica na ouvidoria, não vai... Não. O senhor fala a denúncia que foi feita direto lá na ouvidoria, não é isso? Isso nós temos lá. Mas não. aí que é, se nós fizermos esse convênio, seria bom também que, além daquelas denúncias feitas perante a Secretaria, nós também depois passássemos a informar a Secretaria para a questão de dados, de estatística, as que viessem a ser feitas perante a ouvidoria diretamente, que nós estamos passando aos promotores. Eu não sei se eles estão repassando esses dados à Secretaria. Nesse caso não. Poderia ser repassado... Porque esses casos estão fora dos dados estatísticos. Sim. Esses casos são interessantes serem repassados, né? A gente poderia dar um tratamento diferenciado para esses dados, mas seria de grande valor. Por quê? Vamos pensar na pessoa com deficiência. Eu tenho dados do Disque 100, do Pará, no caso aqui, enfim, são pequenos. Mas vamos supor que o mesmo quantitativo, ou até além, chegou direto na ouvidoria. E a maioria desses dados, talvez, tratem de questões de acessibilidade. Não há rampas, não tem transporte coletivo adaptado para cadeirantes, algo do tipo.
Isso são dados valiosos para que o governo federal vá até o governo do Estado e cobre alguma atitude, alguma providência. Então, são até encaminhamentos políticos, nesse caso, que a gente vai dar, certo? Vai fomentar alguma política pública para aquele determinado grupo vulnerável. Então, é importante. Dá para acolher esses dados e tratá-los de forma diferenciada. Na medida do possível, se encaminharia, porque tem questões que entram na própria promotoria de justiça no interior, não passam pela ouvidoria. Aí nem chega na ouvidoria. Poderia-se pedir aos promotores que nos encaminhassem essas informações para a gente repassar para lá. Mas isso seria uma coisa... Doutor Varela. Olha, para finalizar, eu entendo que a gente tem que se estruturar e abraçar essa causa aí. Nós não podemos furtar essa questão. É importante. Isso vem valorizar as nossas ouvidorias. Eu queria depois só prestar um esclarecimento. Sim, seria questão de ordem ou pode esperar o doutor Fernando? É bem rápido, viu, doutor Fernando? Se me permite, 2 segundos. Tudo bem. É preciso que fique bem claro, a nossa posição isolada não foi contrária à ideia. Eu até disse bem claro que isso era extraordinário. Evidente. O que eu vi examinando a realidade de cada ouvidoria dentro da sua estrutura. É tanto que o doutor Paulo, quando fez o questionamento, e a Secretaria de Direitos Humanos, qual é a contrapartida para operacionalizar? Porque se eu chegar no Ministério Público e levar esse questionamento, é claro, nós temos que, como soldados, batalhadores da cidadania, nós temos que ousar, nós temos que fazer um despertar, uma consciência. Mas nós aqui também questionamos muitas vezes que falta essa conscientização dos gestores do Ministério Público, ter essa consciência do papel institucional da ouvidoria. Eu até acho que não ficou bem claro o meu pensamento. Eu não estou aqui sendo radicalmente contrário à ideia. Eu apenas fiz ponderações dentro da realidade que permeia cada ouvidoria, cada estado, cada realidade regional. Pelo contrário, eu acho que essa dimensão daria um corpo à ouvidoria, e o Conselho, albergando essa ideia, seria de suma importância. Mas a minha preocupação foi em termos pontuais, dentro da realidade de cada um de perto de si. Eu queria deixar bem claro, para não ficar sendo assim uma medida antipática. Eu, quando citei aquele questionamento do doutor Paulo naquela ocasião, de Canelas, que fez esse questionamento, se nós estamos questionando a nossa estrutura de ouvidoria, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos essa força, esse ideal de dimensionar isso. A minha preocupação é na operacionalização para assumir uma responsabilidade de tamanha envergadura. Foi essa a minha posição. Por isso eu queria até explicar, a doutora Silvana não está aqui, mas na realidade eu não estou contrário à ideia em si. Eu estou apenas preocupado com como colocá-la dentro de uma realidade que nós já relatamos aqui nesses 2 dias de cada um. Eu já havia falado do doutor Fabiano antes de iniciar a reunião, exatamente isso. Isso é uma realidade. Muitas ouvidorias não têm estrutura. Então, por isso que eu digo que apenas com o auxílio, com o aval dos nossos gestores, é que nós poderemos levar adiante. Senão, é praticamente impossível. Doutor Fernando, de São Paulo. Boa tarde. Pois não. Queria cumprimentar inicialmente o doutor Fabiano pela exposição. Queria falar 2 coisas. Primeiro, a respeito da angústia do ouvidor do Ceará. Se nós tivéssemos pensado assim em 1987, em 88 a Constituição não nos teria brindado com tantas atribuições. Porque nenhum Ministério Público, nem de São Paulo, nem de Rio de Janeiro, de Estado nenhum, tinha estrutura para receber as atribuições que nos foram dadas em 88. Essa é a verdade. Quer dizer, nós puxamos para nós, né, essas atribuições que a Constituição de 88 nos deu, e aí nós fomos atrás da estrutura. E é o que nós estamos fazendo nas nossas ouvidorias. Eu sou o primeiro ouvidor de São Paulo, começamos com 200 e poucas manifestações no primeiro mês, foi montada uma estrutura para isso, hoje estamos com 1.000 e tantas por mês, e a estrutura vem, eu estou correndo atrás para melhorar a estrutura. Então, eu acho que é isso mesmo, nós temos que pegar as demandas, né, e conforme elas nos chegam, e irmos atrás dos recursos humanos, tecnológicos, para cumprirmos as nossas funções.
Então, essa é a primeira observação. Agora, a segunda é mais específica em relação a São Paulo. Como é um estado muito grande e o Ministério Público é muito grande e tem muitas sessões bem estruturadas, eu tenho recebido muito pouca coisa na ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos. Então, eu estou tendo a impressão que vocês estão interagindo diretamente com os setores do Ministério Público de São Paulo. Eu não sei como é que eu vou me dirigir ao Procurador-Geral para falar de um convênio desse, se já há, talvez, uma interação maior com São Paulo. Então, é específica a São Paulo, que é a minha pergunta. Certo. Bem, nós utilizamos o encaminhamento para as promotorias diretamente em virtude da urgência que reveste ali aquelas demandas que chegam até nós. E é algo que foi adotado, né? Enfim, nós começamos a acionar essas promotorias, não tem nada firmado em termos, nada disso, mas começamos a acionar e houve uma recepção por parte dos promotores locais, enfim. Porém, havendo a possibilidade de centralizar isso na ouvidoria de cada MP, é mais interessante. Questão de controle, certo? Questão de qualificar o dado encaminhado. Então, a justificativa para os encaminhamentos diretos aos promotores foi, enfim, empregar a efetividade. Essa é a justificativa que nós colocamos. Mas o benefício de centralizar isso em um único órgão dentro daquela estrutura é garantir o controle devido, enfim, até mesmo empregar a efetividade, porque às vezes o promotor de determinada comarca, ele pode estar muito sobrecarregado. E aí, enfim, já tem várias demandas que estão sobre ele, aí chegam mais algumas demandas de outros setores, e acaba que aquilo talvez não tenha o tratamento que deveria ter, né, empregado. Então, quer dizer que mesmo com São Paulo há esse interesse, mesmo estando havendo esse... Porque essa situação, esse procedimento, ele em alguns estados brasileiros, né? O Rio de Janeiro, que já recebe na ouvidoria, mas a maioria dos estados ainda recebe os promotorias locais. Tá ok, certo? Obrigado. Doutora Rosinete pediu novamente a palavra. O retorno da palavra, porque, doutor Fabiano, eu gostaria que o senhor repassasse para mim como é feito a remessa desses atos de violações no Distrito Federal. Quer dizer, quais são, porque nós não temos CAOPs. Então, certamente, existem promotores de justiça que estão recebendo essas denúncias. Porque, para mim levar essa situação ao Procurador-Geral, eu tenho que relembrar ele como é que é o atual estágio e o porquê da mudança para o sistema da ouvidoria. Então, eu pediria essa especial deferência ao senhor, que eu vou lhe dar o meu e-mail para depois me passar. E o segundo ponto, que eu acho que já foi muito bem colocado aqui pelos colegas, as ouvidorias, elas surgiram, em um determinado momento, como um elemento de provocar a eficiência administrativa da instituição Ministério Público. Quer dizer, receber reclamações, denúncias a respeito do funcionamento da instituição. E, graças a Deus, nós temos evoluído no sentido de receber na ouvidoria não só essa demanda interna e administrativa para uma demanda maior que diga respeito às atribuições do Ministério Público e, em especial, para a concretização dos direitos humanos. Então, eu vejo assim com muita satisfação a proposta que o senhor nos traz aqui no Senomp. Acredito que as ouvidorias elas têm esse papel, sim, principalmente sendo ouvidorias do Ministério Público, porque o nosso papel, como ouvidores, não é só ouvir e encaminhar, mas nós temos, como Ministério Público, o poder de reprimir a violação aos direitos humanos. Então, eu acho de extrema importância que a ouvidoria consiga, né, com todos os esforços, receber essas denúncias de violação, até mesmo para exercitar
a sua atribuição primordial, que é reprimir a violação a esses direitos. Tá? Muito obrigada. Colegas, eu estou encerrando, então, os nossos debates e pergunto ao doutor Fabiano se teria mais alguma consideração final a fazer. Depois vamos encaminhar ao encerramento da... Bem, bom, então, é o seguinte, colegas. A questão foi bem debatida hoje por este colegiado, então nós temos que decidir se votamos hoje alguma coisa a respeito de concordar ou não com esta proposta, né, ou se deixamos para uma próxima reunião a votação. De antemão, eu já antecipo que eu vou estar em Brasília, já me comprometo de ir a Brasília agora nos próximos 15 dias, conversar novamente, conversar com o doutor, aí seria o ouvidor nacional. Vou agendar com o doutor Fabiano um horário, um dia, para conversar com o ouvidor nacional dos direitos humanos, para saber, então, assim, mais detalhes, especialmente com relação à possibilidade do suporte da SDH, né, a essa parte de informática e de registro de informações, de retorno, se o que é aplicado nos CAOPs da infância pode ser aplicado também pela ouvidoria, né, esses detalhes. Eu acho que seria só isso, esses detalhes, para eu me informar com o ouvidor nacional dos direitos humanos. E, então, sim, só para concluir, doutor, e aí seria assim, ou a gente vota hoje aprovando, ou aguardamos, ou votamos condicionado à aprovação, condicionado a essa informação possibilidade. que... E aos né? PGJ. Possibilidade. Ou não votamos nada. Eu acho que nós podíamos votar a ideia e condicionado, porque a gente vai precisar do apoio dos procuradores gerais e dessas questões técnicas. Perfeito. A ideia é boa, mas vamos condicionar a instrumentalização, que vai ser dada pelo Disque 100 e pelo apoio dos PGJs, que não adianta nós aqui dizermos e ele não concordar. Perfeito. Então, acho que a gente podia aprovar a ideia e condicionar. Tá. Então, nós teremos que fazer contato com o Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos e mais com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Juntamente com o Ouvidor Nacional, eles... Isso, e com o presidente do CNPG. Isso. Tá. Então, hoje botamos em votação se aprovamos a ideia. A ideia das ouvidorias. E aí o presidente conduz assumirem. Conduz a operacionalização. Né? Exato. Eu conduzo a operacionalização. Isso. E se for o caso, não, com certeza no Rio de Janeiro eu vou dar todas as notícias, já trazer. E no site também, no nosso site eu estaria colocando, à medida que forem surgindo novidades. Como seguir as duas posições? Primeiro, votaríamos pela ideia. Exato. A aprovação da ideia condicionada a consultas... Condicionada de como operacionalizá-la. Exato. Diante desses informes, esses dados necessários do... Exato. Eu vou consultar o ouvidor dos direitos, da Nacional dos Direitos Humanos e o presidente do CNPG. E aí, então, depois, na reunião do Rio de Janeiro, se vota em definitivo ou não com os dados que eu trouxer. Acho que por aclamação. Então, tá. Bem. Então, só para fins de registro em ata, foi aprovada por aclamação a proposta de aceitação do convênio com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, condicionado a contatos que a presidência fará com o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos e com o presidente do CNPG. Na próxima reunião do Rio de Janeiro, serão dadas as informações, e no site também, à medida que forem surgindo novidades, eu vou alimentar o site. Muito bem. Então, eu agradeço muito a presença do doutor Fabiano Lima, ressaltando a importância dessa ideia, porque, como eu disse, direitos humanos têm tudo a ver com o Ministério Público, tudo a ver com ouvidorias. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos aguardar o rumo dos acontecimentos. Pois não, pode falar, doutor. Bem, eu quero agradecer, né, finalizando, agradecer a todos, agradecer a oportunidade, a doutora Silvana, que, enfim, iniciou esses debates no Rio Grande do Sul, né, na nossa oportunidade que tivemos lá em Cuiabá, já foi dado o primeiro pontapé, digamos assim, né, inicial. E avante, né, com essa proposta, tá certo? Eu digo que a Secretaria de Direitos Humanos está aberta, enfim, para cooperar no que for necessário para a gente efetivar mesmo essa proposta, tá certo? Muito obrigado. Muito bem. Sim. Doutor Fabiano, só um minuto. Eu peço ao doutor Guido Feuser, nosso ouvidor aqui de Santa Catarina, que anfitrião, que passe às mãos do doutor Fabiano uma lembrança com as explicações importantes. O senhor Fabiano de Souza Lima, não?
em nome aqui com os cumprimentos do Ministério Público de Santa Catarina, em nome do Procurador-Geral de Justiça, eu lhe passo à mão um cadernamento de retrospectivas presentes através de panfletos e livros históricos sobre Santa Catarina, em especial das nossas belezas turísticas e paisagísticas, como também histórica, um livro contendo a vida dos nossos procuradores gerais e um livro recentemente lançado, Memórias do General Vieira da Rosa, que faz uma retrospectiva histórica através de um diário de campanha da famosa Guerra do Contestado, muito similar à Guerra de Canudos, porque ambos tinham místicos que os coordenavam. Então é uma obra que até recomendo a leitura, porque é de uma retrospectiva histórica espetacular. Perfeito. Então passo. Obrigado. Doutor Fabiano, fique à vontade. Tem que sair até às 17 horas, né? Pois não. Tá certo. Não, fique à vontade, fique à vontade. Tá, okay. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Colegas, encaminhando o encerramento da nossa reunião, eu só tenho a registrar que eu recebi da doutora Marta Celina, do Piauí, um ofício me passando ao Conselho Nacional dos Ouvidores o relatório das atividades desenvolvidas nos períodos de 2010 e 2011, atividades da ouvidoria do Piauí. Muito bem. E também registro, aí nesse ponto com bastante tristeza, que se trata da última reunião da doutora Marta Celina neste colegiado, mas ao mesmo tempo com alegria de ver que tivemos, com a participação da colega, uma intensa atividade de sua parte de contribuição para esse colegiado, né, que, de qualquer forma, a doutora Marta Celina, sobremodo, enobreceu e engrandeceu o Conselho Nacional dos Ouvidores. Então, agradeço a Vossa Excelência a sua participação neste período e desejo-lhe muito boa sorte na sua vida futura e longe da ouvidoria, infelizmente. Com a palavra, a doutora Marta. É uma pena você não quis marcar a reunião para outubro, não é não, doutor Valdo? O meu mandato, o segundo mandato acaba dia 27 de outubro. Eu fico muito triste de não poder mais comparecer aqui, porque fui muito bem recebida. E aqui eu aprendi, porque eu fui a primeira ouvidora do Piauí. A ouvidoria lá foi instalada comigo. E aqui eu aprendi o que é ouvidoria. Diante de tudo isso, muito obrigada a vocês todos. Eu fico com muita saudade daqui. Em homenagem à doutora Marta, eu peço uma salva de palmas à nobre colega. Bem, assuntos gerais, alguém deseja falar alguma coisa? Já está, então, determinado. Cumprimentos ao colega Guido. Ah, sim, não, isso eu vou. Eu só quero dizer que, então, está confirmada a reunião do Rio de Janeiro para os dias 22 e 23 de novembro. Será enviada a convocação o mais rápido possível para que os colegas também, o mais rápido possível, providenciem a reserva no hotel, que é o grande problema. E, evidentemente, que eu não poderia deixar. O doutor vai nos informar e eu passo para os colegas. Eu vou na segunda-feira providenciar tudo isso, vou encaminhar direto ao doutor Varela. E eu encaminho na convocação. Repassar para vocês, para a gente providenciar isso o mais rápido possível, porque perfeito. Lá no Rio está meio complicado. Eu queria só nesses itens, assuntos gerais, só fazer essa divulgação desse cartaz que eu acabei de elaborar em braille, que eu acho que é uma iniciativa que todos também podiam, se possível, estudar, fazerem até para divulgar as ouvidorias nessas áreas, que eu acho muito sensível, de acessibilidade, questão do deficiente. Não é uma coisa que seja cara, para mim não me custou nada, só o papel. O Instituto Benjamin Constant no Rio fez gratuitamente a marcação. Eles só pediram o papel, aí o papel é que é difícil para a de arrumar. Mas eu acredito que em todas as cidades, todas as capitais devam ter
institutos relacionados a pessoas com deficiência visual que fazem esse tipo de trabalho. Eu acho que seria interessante se as ouvidorias analisassem a possibilidade de fazer isso, que é mais um instrumento de integração nosso com a sociedade. Só me permite um acréscimo aqui. Eu gostaria, ainda mais, aproveitando o ensejo, doutor presidente, era exatamente dizer que lá em Fortaleza tem a Sociedade de Assistência ao Cego, da qual faço parte do Conselho Deliberativo, eu e minha mulher, somos voluntários. Eu gostaria de contar com esse incentivo e esse estímulo, porque lá sabe que é um trabalho muito avançado que foi feito pelo doutor Valdo Pessoa, que lamentavelmente faleceu, mas o trabalho é continuado há mais de 60 anos em prol do deficiente visual. Isso seria uma maneira até de ele entrosar nesse trabalho gigante de cidadania, encaminhando também para a Sociedade de Assistência aos Cegos. Eu acredito até que eles possam fazer esse serviço para a ouvidoria do Ceará, de fazer isso, e vocês aproveitam e já divulgam lá, pegam uma lista, o que eu vou fazer semana que vem, uma lista de instituições que atendam pessoas com deficiência para divulgar a ouvidoria lá. Que como é chocante saber que só 4% sabe o que é o Ministério Público. Então, eu acho que essas pessoas que mais necessitam, eu acho que isso é uma inclusão muito importante. Não é caro, é uma medida muito simpática, que dá uma visibilidade à ouvidoria e, consequentemente, ao Ministério Público, mas que é um trabalho que a gente pode fazer. Já, quando formos no Ceará, lá em março, já vou ver o seu lá, né? Pronto. Então, antes de eu encerrar formalmente a reunião, a palavra com o doutor Guido. Pediu a palavra? Não, eu só queria completar aqui, falou o doutor Jean, que esse aspecto do Braille, essas manifestações propagandísticas, isso consta inclusive da lei das informações, isso é uma das dificuldades que nós estamos encontrando aqui, de como fazer com que esse mecanismo seja solucionado. Mas é uma boa oportunidade. Doutor Guido, quer usar a palavra antes de eu fazer o encerramento? Tá. Bom, pois não, sim, doutora. Aliás, foi um pedido até, novamente, do doutor Edson. Tem o feriado que vai ser dia 20. Está marcando para dia 22, 23. São as únicas Todos datas. os estados têm esse feriado dia 20? Ah, tá. Não, porque ele não pode às sextas-feiras. Nenhuma sexta-feira, hoje, excepcionalmente, ele veio. Eu já combinei com ele, doutora, que nós vamos fazer o seguinte: a próxima reunião do Rio de Janeiro vai ser quinta e sexta, e a pauta vai ser quinta de manhã e de tarde e sexta de manhã. Ele disse que nem o horário para de manhã Mas ele leciona à noite, ele me disse. Mas ele falou que não tem voos Rio de Janeiro para Goiânia, não. Tem Brasília, parece que tem uma dificuldade de Brasília-Goiânia, alguma coisa assim. São as únicas datas que tem Rio de Janeiro, 22 e 23. Então, paciência. Pena. Bom, tudo bem. Então, colegas, não poderia deixar de encerrar esta reunião sem que ficasse constando em ata, formalmente, o nosso imenso agradecimento ao Dr. Guido Feuser, o ouvidor anfitrião de Santa Catarina, pela excelente e magnífica recepção que tivemos aqui, por ter nos proporcionado essa beleza desse espaço para que pudéssemos confortavelmente realizar a nossa reunião, nossos debates. Também agradecer novamente ao Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Lio Marim, da mesma forma também pelo apoio que nos emprestou. Agradecer também à doutora Ellen, novamente, do CEAF, e a Priscila, servidora do CEAF. Agradecer também o coronel Rogério, do cerimonial, e a soldado Cláudia, que nos prestaram excelente recepção aqui nesse nosso evento. Agradecer também o pessoal de apoio da comunicação social, o Davi e o Bianor, e também o Cássio, do áudio, que nos está gravando a nossa reunião. E, finalmente, não poderia deixar de agradecer também a Maria da Glória, secretária executiva do Senomp, minha assessora do Rio Grande do Sul. Sem a colaboração deste pessoal, evidentemente, nunca seria possível realizarmos uma reunião com o nível com que realizamos hoje e que estamos sempre realizando. Portanto, muito obrigado a todos, muito obrigado aos colegas, ouvidores e ouvidoras que compareceram, pelo prestígio, pela honra de suas presenças, e rogando a Deus que tenham um feliz retorno aos seus estados, às suas casas, já desde logo convidamos para a reunião do Rio de Janeiro, dias 22 e 23. Muito obrigado a todos e felicidades.